Boa noite, irmãos. É uma grande alegria poder estar com vocês nessa noite. Agradeço imensamente o convite e o privilégio de poder congregar com irmãos queridos que há tempos já não nos vemos, alguns, né? Mas, pela graça e misericórdia do Senhor, podemos estarmos juntos novamente nessa noite. Gostaria de pedir que os irmãos abram a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 39. Jeremias, capítulo 39, é o texto que iremos trabalhar nessa noite. Iremos ler os versos de 1 a 10. Jeremias 39, de 1 a 10. Nabucodonosor toma Jerusalém. Diz assim o texto. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Serzequim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus o perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou todos os príncipes de Judá, vazou os olhos de Zedequias e o atou com duas cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o sobrevivente do povo, Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou-os cativo para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nabuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá. E lhes deu vinhas e campos naquele dia. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e adoramos. Nós exaltamos seu santo e maravilhoso nome. Clamamos pedindo para que seu Santo Espírito nos ajude a entendermos o que o Senhor tem a nos dizer por este texto. Um texto difícil, um texto duro, Senhor, mas que é cheio de ensinamentos preciosos, Senhor, e que traz sérias exortações, sérias advertências, mas também nos traz esperança. Clamamos que o Senhor ilumine nossas mentes para que possamos perceber a beleza desse texto, Senhor, e a beleza de toda a sua palavra, Senhor, para que assim possamos contemplar a sua glória, Senhor, que possamos contemplar a sua glória na salvação que temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, neste culto, Senhor, e nos ilumine para que sejamos edificados pela sua santa e maravilhosa palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Primeiramente, irmãos, gostaria de dar uma breve introdução histórica sobre o que levou a este momento. O capítulo 39 do livro de Jeremias, que narra a queda de Jerusalém. Zedequias foi o último rei que reinou em Judá. Ele era filho de Josias, um rei temente a Deus, um rei piedoso, talvez o melhor rei que teve em Judá, em Israel, depois de Davi, um rei
muito bom, que instituiu várias reformas religiosas, que levou o povo em adoração. Entretanto, seus filhos foram perversos. Zedequias foi o terceiro filho de Josias que reinou em Jerusalém, mas outros dois de seus irmãos reinaram antes, e por último, o seu sobrinho. O seu sobrinho que o antecedeu ao trono, o Joaquim. Esse rei, Joaquim, foi levado em exílio para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor instituiu a Zedequias no trono de Judá. Ele foi colocado sobre esse trono de Jerusalém pelo próprio rei Nabucodonosor. Entretanto, ele se rebelou contra esse rei. Instigado, talvez, pelos príncipes ali, a liderança civil, eles se rebelaram e, assim, contrariando as exortações de Jeremias, o Senhor enviou a Nabucodonosor para que eles fossem destruídos. Um texto que dá uma ideia, uma introdução muito boa do contexto histórico que levou a este momento em que Nabucodonosor toma a cidade de Jerusalém. Está lá em 2 Crônicas, e os irmãos podem abrir suas Bíblias. Em 2 Crônicas, capítulo 36. Esse texto nos ajuda a entender o que está por trás deste momento histórico. 2 Crônicas 36, de 11 a 16, iremos ler. Texto que conta brevemente como foi o reinado de Zedequias. Diz assim: tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz. E tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o povo, e não houve remédio algum. É um cenário de apostasia generalizada, um cenário terrível de um povo infiel, de um rei infiel ao Senhor, pessoas rebeldes. E aqui no capítulo 9, no capítulo 39 de Jeremias, o texto que foi lido, ele narra o momento em que, finalmente, Jerusalém é destruída. Quando Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor, esse cercou a cidade, instituindo um cerco, uma estratégia de guerra que visava que o povo se enfraquecesse, se desistisse e se entregasse. E esse cerco durou 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio em que as necessidades básicas do povo, como comida, água, tudo que vinha de fora da cidade, não podia entrar, porque os exércitos dos caldeus, os exércitos de Nabucodonosor, haviam cercado a cidade. 1 ano e meio em que o povo pereceu debaixo da fome, sofrendo por diversas situações, até que, finalmente, os exércitos conseguem entrar na cidade. Então, os reis fogem, o rei, a liderança militar e liderança civil da cidade foge pelo outro lado. No entanto, eles acabam sendo apanhados e levados para Nabucodonosor. E ali pronuncia a sentença deles. Seus filhos foram mortos, todos os príncipes foram exterminados também, e o próprio Zedequias foi levado cativo para a Babilônia. Esse é o contexto histórico. E há muitos ensinamentos que podem nos ser trazidos nessa noite através desse texto.
O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite é o tamanho da obstinação dos pecados do homem, né? A forma como o homem constantemente se rebela contra o Senhor e nega a realidade do juízo de Deus. Jeremias os havia exortado diversas vezes sobre diversos pecados. Eu quis trazer aqui alguns que se destacam mais. O primeiro de todos é sempre o pecado da idolatria. O povo ia a outros deuses, ao mesmo tempo que ia na casa do Senhor adorar o Senhor, também ia para outros templos e adorava outros deuses. O povo não era fiel para com o Senhor. O povo era um povo absolutamente idólatra, e Jeremias fala diversas vezes sobre a idolatria generalizada que existia em Judá. Também existia uma falsa religião em que, ao mesmo tempo em que o povo ia para o templo adorar ao Senhor, prestar um culto, logo mais eles saíam e já viviam como os gentios, adorando a outros deuses, fazendo todo tipo de abominações que acendiam a ira do Senhor, coisas totalmente opostas e incoerentes com uma verdadeira adoração que deveria ser prestada no templo. Também os órfãos, as viúvas e os estrangeiros eram oprimidos continuamente, contrariando as leis que o Senhor havia dado à nação de Israel. Havia uma violência generalizada e o sangue de inocentes era derramado em Jerusalém. Os profetas profetizavam falsamente naquele tempo. A liderança religiosa não apacentava o rebanho de Deus. Antes, eles deixavam as suas ovelhas dispersas. O povo naturalizava a mentira. Falar a verdade era algo raro naquele tempo. As pessoas estavam totalmente acostumadas a mentir o tempo todo. Todos esses são alguns dos pecados que nós vemos. E cada dia mais a ira do Senhor ia aumentando cada vez mais e mais contra eles. Mesmo diante dos clamores do profeta Jeremias, o povo se recusava a abandonar os seus caminhos e se voltar para o Senhor em arrependimento, clamando por misericórdia. Eles se iludiam, acreditando que poderiam continuar suas vidas, continuar da maneira como estavam vivendo, que no fim todas as coisas iriam se resolver, todo o problema seria resolvido, que tudo daria certo. Era uma nação absolutamente perversa, tanto o povo quanto a sua liderança religiosa e civil. E nós não estamos falando de qualquer povo, nós estamos falando do povo de Deus, a nação de Judá, de Jerusalém, aquele povo que foi separado para o Senhor, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vamos ao texto de Jeremias, capítulo 6, em que narra a situação do povo, o quão terrível era a realidade a qual eles estavam. Versículos de 11 a 16. Jeremias 6, versículos de 11 a 16. Olha o tamanho da condição terrível em que o povo estava. Diz assim: pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido como a mulher serão presos, e o velho como o decrépito. As suas casas passarão ao trem, os campos e também as mulheres, porque estareis à mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominações, sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos.
as pessoas estavam completamente cegas pelo pecado. Elas perderam aquela percepção do quão vergonhoso o pecado é diante de Deus, o quão humilhante ele é. Elas não tinham essa percepção porque elas estavam acostumadas com aquilo, aquilo era algo natural. A liderança civil, a liderança religiosa, aliás, que deveria zelar pelo caminho da verdade, preferia enganar o povo com vãs esperanças, com falsas esperanças de paz, de prosperidade, de que tudo daria certo para aquele povo. Mas eram esperanças vazias, falsas, mentirosas. Não havia paz alguma e a ira de Deus aumentava cada dia mais. O próprio Senhor lhes oferece uma oportunidade para que eles perguntassem quais as veredas antigas, qual é o bom caminho que deveriam andar. Ainda lhes dá a promessa de que se vocês andarem por esse caminho, vocês acharão descanso para suas almas cansadas. Mas a resposta do povo é: não andaremos. Eles se recusavam a seguir os caminhos do Senhor. Estavam obstinados a seguir os seus próprios. Não se sujeitavam de forma alguma à sua santa vontade. Vamos para o capítulo 38, versos de 1 a 6. De Jeremias 38, de 1 a 6. Um relato que mostra a situação da liderança civil daquele povo. Diz assim o texto, Jeremias 38, de 1 a 6. Ouvi, pois, Safatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malaquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que, dizendo assim essas palavras, afrouxa a mão dos soldados, dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Tomaram então a Jeremias, o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Aqui a gente vê o tamanho da cegueira espiritual daqueles homens. Eles se recusavam a aceitar o juízo de Deus. Eles ainda acreditavam que poderiam alcançar vitória contra Nabucodonosor, mesmo Jeremias dizendo que essa cidade certamente seria entregue em suas mãos. Eles se recusavam a todo custo a aceitar o juízo de Deus. Ao invés de se arrependerem, ao invés de se renderem, clamando por misericórdia, a atitude deles é tentar matar ao profeta. Esses príncipes achavam que seus exércitos eram capazes contra Nabucodonosor, enquanto Jeremias nos exorta, como o texto que foi lido na liturgia, a não confiarmos na nossa sabedoria, nas nossas riquezas, mas nós deveríamos nos gloriar em conhecer o Senhor. Entretanto, aqueles homens não conheciam a Deus. Eles achavam que sua força seria capaz de vencer a Nabucodonosor. A confiança deles estava em todas essas coisas: sua riqueza, sua posição social, seus exércitos, mas não havia qualquer confiança no Senhor. Por vezes nós também agimos assim. Nós não queremos nos submeter à vontade do Todo-Poderoso. Queremos lutar até o fim. Resistimos. Queremos que nosso desejo prevaleça a todo custo. Somos valentes e teimosos em permanecer no pecado. Continuando o texto,
ali no capítulo 39, os versículos de 1 a 4, diz assim, Jeremias 39, de 1 a 4. Foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal-Sarezer, Sangarnebo, Serzaquim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo os vistos Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Quando Nabucodonosor finalmente cercou a cidade, estabeleceu esse cerco por todo 1 ano e meio, um período bastante longo, ao invés de aceitarem o seu destino, ao invés de se renderem, o que eles fazem? Qual que é a atitude daqueles homens? Eles querem continuar a resistir a todo custo. Eles jamais se rendem. Mesmo diante da fome e os sofrimentos extremos pelos quais todo o povo estava passando diante do cerco, ainda assim, eles permanecem com sua rebeldia obstinada. Quando finalmente os exércitos de Nabucodonosor conseguem entrar na cidade, ainda assim, novamente, eles continuam achando que vai dar certo, que eles vão conseguir escapar do juízo de Deus. Eles fogem pelo outro lado da cidade e continuam correndo, tentando fugir, tentando se rebelar, achando que conseguiriam escapar das mãos do Senhor, mesmo Jeremias tendo dito para ele que eles não conseguiriam escapar. A atitude desses homens reflete a nossa condição, a condição humana diante de Deus, uma condição de rebeldia constante, de uma obstinação cega em seus próprios pecados e uma recusa total e completa em se arrepender, em voltar de seus caminhos, em de se humilhar perante o Senhor. O homem natural está completamente perdido. Ele é um cego espiritual, incapaz de enxergar a realidade da condenação eterna. Nós tentamos fugir da nossa própria maneira, nós tentamos escapar dessa ira, somos otimistas achando que no fim tudo vai dar certo, todos os nossos problemas perante Deus serão resolvidos a nosso próprio modo. Como os bons brasileiros que somos, nós sempre queremos dar um jeitinho para a situação, mas quão tolos nós somos pensando assim. A verdade é que nós estamos apenas iludindo a nós mesmos. Assim como aqueles príncipes que acham que conseguiriam escapar das mãos de Nabucodonosor e tudo daria certo. A gente tenta fugir, a gente tenta escapar, a gente tenta encontrar um próprio, a gente usa a nossa força, confia na nossa sabedoria, achando que a gente vai conseguir dar um jeito. Mas o juízo do Senhor, ele é infalível. O Senhor é um Deus todo-poderoso e ele executará seus juízos no certo tempo. Chega um momento, porém, assim como chegou para aqueles príncipes e como chega tristemente para muitas pessoas, em que é tarde demais. O texto continua a partir do versículo 5, do 5 ao 8, diz assim: Mas o exército dos caldeus o perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá, vazou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Chega o momento, e essa segunda parte que eu gostaria de trazer é que a tarde demais. Nós ouvimos as exortações,
ouvimos as advertências, mas nos recusamos a aceitar. Só que agora não há mais tempo para arrependimento, não há mais tempo para nos voltarmos dos nossos caminhos. O profeta Naum diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ocupado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. O profeta Naum contemplava um Deus absolutamente poderoso, um Deus que ele utiliza a figura de que as nuvens imensas são apenas o pó dos seus pés, para nos trazer a ideia da imensidão desse Deus, o quão poderoso ele é, e como ninguém pode resistir a ele, ninguém pode resistir à sua vontade. Esse Deus, ele é tardio em irar-se, sim, com certeza ele é tardio em irar-se, mas não se esqueçam que ele é grande em poder e jamais inocente ou culpado. Os ímpios de Judá achavam que esse dia jamais chegaria, que jamais chegaria o dia da ira, mas esse dia chegou para eles. Aos nossos olhos, a justiça de Deus pode muitas vezes parecer tardia, demorada, muito longa. Em um texto que nos ajuda a ver o quão tardia é a justiça do Senhor, não há necessidade de abrir, mas eu vou ler. Está lá em 2 Reis, capítulo 23, de 25 a 27, diz assim o texto. Antes dele, aqui se referindo a Josias, o pai de Zedequias, aquele rei que tinha sido bom, diz assim: antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. A justiça de Deus sobre os crimes de Manassés atravessou vários reinados. Atravessou o reinado de Amon, de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e por fim chegou no reinado de Zedequias, o último rei de Judá. Embora essa justiça possa parecer tardia aos nossos olhos, ela veio no momento exato em que deveria vir. Ela chegou finalmente. A insubordinação de Zedequias trouxe consequências drásticas. Seus filhos foram mortos à sua própria vista. E depois disso, ainda seus olhos foram vazados, de forma que talvez uma das últimas imagens que ele pôde contemplar em sua vida fosse a morte dos seus próprios filhos. Certamente essa imagem perdurou até o dia de sua morte. Além disso, todos aqueles príncipes rebeldes que tentaram matar a Jeremias foram exterminados. Eles tentaram matar a Jeremias, mas foi o Senhor quem os matou. Textos como esse podem parecer difíceis para nós hoje, enquanto estamos tão acostumados com um evangelicalismo que tenta amenizar a justiça de Deus de alguma forma. A linguagem evangélica contemporânea tenta, por vezes, ignorar porções dessas das Escrituras. E o Deus popular do nosso tempo é um Deus que é apenas um Deus de amor. E não estou dizendo que ele não é um Deus de amor, com certeza ele é um Deus de amor. Mas a verdade é que as pessoas tentam anular todos os seus outros atributos. Eles tentam simplesmente apagar a sua ira, a sua justiça, todas essas coisas, como se elas não existissem. O Deus do nosso tempo é um Deus que não dá importância para o pecado. E um Deus que é um mero espectador das calamidades que ocorrem no mundo inteiro. A ideia aqui, por trás desse evangelicalismo, é tornar Deus mais atrativo para as pessoas, para que o evangelho, de alguma forma, possa ser
comprado pelo maior número de pessoas, que a gente se veja como se nós fôssemos representantes de Deus, e aqui a gente está vendendo para que o Senhor possa alcançar o maior número de clientes aqui nessa terra. Como se Deus, de alguma forma, precisasse desesperadamente de nós, mas a verdade é que é totalmente o contrário. É nós que precisamos desesperadamente dele. Nós é que perecemos debaixo de um jugo da escravidão do pecado. Nós é que carecemos de graça, de perdão, de misericórdia. Nós que temos um coração insensível e perverso diante de Deus. Nós que somos obstinados em fazer o mal e nos rebelamos continuamente, nos recusamos em arrependermos. E por isso tudo, nós é que merecemos a ira santa e justa do Criador. Mas, para a nossa alegria, a história do povo de Deus não se encerra com o fim do reino de Judá. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de trazer, que esse texto nos traz essa noite, que é a graça salvífica para os eleitos. Vamos ler Jeremias 39, apenas o versículo 10, diz assim: Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nabuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Aqueles homens que antes eram pobres, miseráveis, que não tinham absolutamente nada, agora receberam vinhas e campos. Eles tiveram uma mudança drástica em suas vidas. Enquanto os poderosos de Judá, que tinham todas aquelas coisas, com grande fartura, tinham riqueza, poder, dinheiro, tudo o que queriam, agora eles foram exterminados. Porém, esses homens que não tinham nada, agora eles têm tudo em abundância, eles têm fartura. Essa reviravolta nos faz lembrar as bem-aventuranças de Lucas 6, que diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Olha que reviravolta impressionante que esses homens tiveram. Mas não apenas eles. Também, em meio àquele cenário de total apostasia, um cenário de juízo e destruição sobre Judá, 2 homens em particular foram preservados pela mão do Senhor. O texto continua em Jeremias 39, do 11 e o 12, diz assim: Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nabuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Tomai-o, cuidai dele e não lhes faça nenhum mal, mas fazei-lhe como te disser. Jeremias não teve o mesmo destino daqueles príncipes perversos que o tentaram matar. Jeremias foi poupado. Sua vida certamente não foi fácil. Ele passou por diversas aflições, tanto antes desse momento, e depois a gente vai ver que ele vai passar por outras situações muito difíceis, muito ruins. Mas em todas as circunstâncias adversas, em todas as angústias, em todos os sofrimentos, o Senhor preservou a vida de Jeremias. O Senhor o guardou. E não apenas Jeremias, ali nos versículos de 17 e 8 diz, e aqui é Jeremias fazendo uma profecia para Ebed-Meleque, diz assim: A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Esse homem, Ebed-Meleque, foi aquele homem que havia
retirado Jeremias daquela cisterna a qual os príncipes o tinham lançado. Ebed-Meleque fez isso porque ele confiava no Senhor. Ele não era como aqueles homens que confiavam em si mesmos. Mesmo frente às ameaças, mesmo frente a uma situação tão complicada, em que os reis da nação tentam matar um homem, e você vai lá, e contrariando o desejo deles, você vai lá e salva aquele homem. Ele fez isso porque ele temeu ao Senhor, ele temeu a Deus, e ele não temeu aos homens, ele não temeu aos governantes desse século, mas temeu ao Senhor. Esses dois homens, Jeremias e Ebed-Meleque, poderiam muito bem receber o mesmo destino dos príncipes de Judá, mas o Senhor escolheu poupá-los da morte. O Senhor os deu a salvação. Textos como esses me ajudam a apreciar a beleza que nós temos no Evangelho de Cristo Jesus. Há um filme com Tom Cruise, um filme bastante curioso, por assim dizer, porque enquanto nós assistimos, aquela história sofre várias reviravoltas e são coisas que não fazem o menor sentido. Parece um filme completamente confuso e desconexo, em que a história não se encaixa de forma alguma, e nós vamos continuando, e cada vez mais aquela trama vai ficando mais confusa e mais difícil de entender. Aí nos minutos finais, quando a gente já está querendo desligar a televisão, a gente acha que perdeu nosso tempo, que aquele filme não faz o menor sentido, então ele sofre uma última reviravolta, em que, de uma forma inacreditável, todas aquelas coisas passam a se encaixar perfeitamente, aquela história passa a fazer todo o sentido. O nome desse filme é Vanilla Sky, e o que eu queria trazer deste filme é que ele traz uma frase que ela é central na ideia qual o diretor quis trazer. E essa frase é: o doce nunca é tão doce sem o amargo. Eu vou repetir. O doce nunca é tão doce sem o amargo. O que está por trás dessa frase, né? O que eles queriam dizer com isso? É que se na nossa vida tudo fosse tão bom o tempo inteiro, se só tivéssemos momentos maravilhosos a todo instante, se jamais conhecêssemos momentos ruins, se jamais tivéssemos dias difíceis na vida, então a gente jamais poderia apreciar a doçura dos dias bons, dos bons momentos, que se todos fossem bons o tempo inteiro, então seriam apenas momentos comuns, cotidianos, que não teriam tanto significado. Mas é quando os problemas vêm, quando as dificuldades aparecem, então que a gente passa então a perceber e apreciar os bons momentos da nossa vida. Ninguém vê nada demais quando a gente abre a torneira da nossa casa e sai água, e aquilo ali é algo rotineiro, comum. Ninguém dá valor para isso. Mas quando um cano da rede de distribuição se rompe, aí a gente fica uma semana sem água. A gente começa a ficar com o cabelo encebado, talvez as mosquinhas comecem a sobrevoar nossa cabeça, porque a gente não pode tomar banho. Então, a gente finalmente ouve o barulho da nossa caixa de água enchendo. Aquilo já vira uma festa. Só falta estourar uma champanhe, soltar fogos de artifício, como se fosse o ano novo. Mas, até semana passada, ninguém dava a menor importância para aquilo lá. Você abria a torneira da sua casa, saía água, não tinha nada demais, né? O que mudou de uma semana para outra? O que mudou é que agora a gente se deu conta do quanto que a gente precisa de água. O tamanho da nossa necessidade de água. Como a gente não consegue viver sem ela, o quanto que a gente precisa daquilo. E o que eu estou querendo dizer com isso é que nós temos uma ideia muito semelhante em relação ao Evangelho. Quando as pessoas tentam reduzir o Evangelho a uma simples frase, Jesus salva,
E notem, eu não estou dizendo aqui que essa frase não é verdadeira, ela é absolutamente verdadeira. Ela está corretíssima, Jesus de fato salva. Só que se a gente não apresenta o resto do conteúdo das Escrituras, a gente reduz tudo como se a Bíblia não precisasse ser tão grande, ela pudesse ser simplesmente essas duas palavras, Jesus salva. Então, nós não conseguimos apreciar a doçura do Evangelho. Ele se torna algo comum. Quando nós dissemos para uma pessoa, Jesus salva, sem apresentar o restante do conteúdo das Escrituras, a resposta dela vai ser, ok. Não, legal, interessante, né? Que bom. Mas quando nós somos confrontados com o amargor da nossa condição de miséria, quando contemplamos o Deus das Escrituras, aquele que é santo, 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 quando olhamos para o nosso coração e nada conseguimos enxergar, além de perversidade, rebeldia, quando nos deparamos com a realidade da condenação eterna, clamamos como Isaías clamou, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando percebemos que nosso destino deveria ser o mesmo destino de Zedequias e daqueles príncipes perversos de Judá, então é aí que o nosso paladar é apurado, aí que o nosso paladar ele é refinado. Aí é que a gente consegue apreciar o sabor e a doçura do Evangelho. E então ele passa a se tornar a iguaria mais preciosa e mais saborosa que nós poderíamos provar nessa vida. É quando nós somos lançados no poço, quando estamos atolados na lama e não há uma gota de água sequer, quando a sede ela é insuportável, é então que nós podemos correr para aquele que é a fonte da água da vida. E dele jorra água em abundância para a vida eterna. Se voltarmos ao texto, no capítulo 39, de Jeremias, 34, aliás, diz assim, Jeremias 34, de 2 a 6. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não escaparás da mão, pelo contrário, serás preso, entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito, não morrerás à espada. Em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram a seus pais, que como reis te precederam, e te prantearão, dizendo, Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias o profeta a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. O que eu gostaria de trazer com este texto é que Jeremias sofreu um juízo muito duro. Ele sofreu demais. Porém, quando olhamos esse texto, nós temos a impressão de que poderia ter sido ainda pior. De fato, seus filhos foram mortos à sua vista. Seus olhos foram vazados. Algo terrível. Mas ele não foi morto à espada. Ele morreu em paz e ainda foi pranteado pelo povo. Se queimaram perfumes a ele. É como se, de alguma maneira, a pena do Senhor tivesse sido amenizada, como se os seus pecados fossem, de alguma forma, abrandados e não recebesse tudo que ele deveria tudo que ele deveria receber. Mas o que nós podemos dizer de Cristo Jesus? Ele, diferente de Zedequias, era justo, porém sua cruz não teve qualquer tipo de atenuação. No Getsêmani, quando esperava que seus companheiros orassem com ele, ele os pegou dormindo. Quando levado, foi abandonado pelos seus amigos mais íntimos. O próprio Pedro,
que disse que iria com ele até a morte, o negou. Quando ele estava com sede, clamou por água, porém lhe deram vinagre. Ele foi escarnecido até o fim, zombado e desprezado por pecadores, até que finalmente recebeu o cálice da ira, derramado sem mistura. Lá, o filho foi desamparado pelo pai. Aquela perfeita comunhão que existia e sempre existiu antes que houvesse mundo entre o pai e o filho, foi então quebrada. Ele recebeu a condenação pelos pecados. O Cordeiro Santo de Deus foi imolado naquela cruz. Tudo isso para que nele nós pudéssemos ter paz com Deus. Para que não recebêssemos um destino ainda pior do que Zedequias, ou pior do que os seus príncipes. Essa é a doçura do Evangelho. Essa doçura que é perdida quando nós tentamos amenizar a severidade de Deus contra o pecado. Quando achamos que podemos apresentar um Deus melhor do que o Deus como ele é revelado na sua santa palavra. Quando nos enganamos, pensando que lá no fundo a gente não é tão mal assim. Eu tenho um vizinho que é muito pior do que eu, então não sou tão ruim assim, né? Tudo vai dar certo, né? Deus não vai ser tão severo assim comigo, né? Mas a verdade é que não está tudo certo, não. Estamos em inimizade contra um Deus santo. Nós estamos em inimizade com um Deus que é todo-poderoso. Aquele Deus que as nuvens são só o pó dos seus pés. Nós não podemos contra esse Deus, de forma alguma. Nós não podemos resistir à sua vontade. Nós não podemos lutar contra ele. Nós temos que nos render, baixar nossas armas e nos render diante do Senhor. Nos render e clamar a Cristo por misericórdia. Nos render e clamar por perdão, clamar por graça. Esse era o último aspecto que eu gostaria de trazer, que por mais severo que seja o juízo de Deus, por mais dolorosa que possa ser a condenação eterna, há esperança. Em Cristo Jesus, nós temos uma forma de escapar deste destino. Não como aqueles reis que tentaram escapar a seu próprio modo, não criando formas, métodos para que a gente possa escapar dessa condenação, mas nos rendendo a Cristo Jesus. Por fim, eu gostaria de trazer 3 aplicações finais para resumir esses preciosos ensinamentos que nós temos, que nós encontramos no capítulo 39 de Jeremias. A primeira coisa é não tentar lutar contra o Senhor. Seguir o conselho de Jeremias, baixar as nossas armas, nos render, abandonar nossos pecados, confessar e clamar por perdão e misericórdia. Não nos enganemos confiando que tudo irá bem, que no fim todas as coisas vão dar certo, mesmo continuando com a nossa dureza de coração. Antes, confiemos naquele que não rejeita a nenhum dos que a ele se achegam com o coração contrito. Em segundo lugar, é que essa noite a gente deve aproveitar o alerta que nos é dado pelas Escrituras. Atentar para a severidade do juízo divino contra aqueles que não se arrependem. Os sofrimentos terrenos dos que rejeitam a Deus são apenas um vislumbre dos sofrimentos que o aguardam por toda a eternidade. Nos arrependamos enquanto ainda há tempo, para que não seja tarde demais, para que não nos deparemos com o dia da ira e nos demos conta que agora não há mais qualquer esperança, não há mais absolutamente nada que possa ser feito. O pastor John MacArthur, que tristemente nos deixou há pouco tempo atrás, traz uma ilustração em seu livro, Salvo Sem Sombra de Dúvida, que é muito preciosa para percebermos essa ideia. Ele cita um porta-aviões na Segunda Guerra Mundial que estava em uma missão
de madrugada e alguns dos seus aviões saem para fazer um reconhecimento. No entanto, diante do perigo, o comandante daquele porta-aviões resolve apagar todas as luzes daquela embarcação. Só que naquele tempo, se você apagasse as luzes de um porta-avião, não tinha como os aviões voltarem. Eles precisavam desse reconhecimento visual para poder voltar e pousar no porta-aviões. Então, aqueles pilotos daquelas aeronaves pedem pelo rádio para que o comandante ligue as luzes. Só que, então, o comandante está diante de uma decisão muito difícil a ser tomada. Ou ele liga as luzes e expõe aquela embarcação a um possível ataque do inimigo, ou ele permanece com as luzes apagadas, sentenciando aqueles homens à morte. O capitão toma a decisão: as luzes não serão acesas. Então, aqueles homens sobrevoam sem rumo, até que o combustível de suas aeronaves acabe e eles caem no oceano e morrem. É assim também em relação à oferta do Evangelho. Chegará um momento em que as luzes serão apagadas. As luzes do Evangelho de Cristo Jesus não estarão mais à nossa vista. E será tarde demais. E pereceremos, tal como aqueles homens. Jesus coloca uma história de um rico e Lázaro, em que o rico tinha todo tipo de fartura na vida. Porém, quando chegou o dia de sua morte, ele se deparou com a terrível condição do juízo eterno. Então ele tenta clamar para que a sua dor fosse aliviada, mas é negado. Ele tenta clamar para que Lázaro pudesse voltar e pregar a seus irmãos, seus parentes, para que eles se arrependessem e crescem. Mas isso também é negado a ele. Eles já têm os profetas e eles não precisam de que algum morto volte da vida, volte da morte, porque eles já receberam a mensagem do Evangelho. Se eles não creram, eles terão que sofrer as consequências. Mas hoje nos é dado a oportunidade de nos arrependermos, de crer nessa mensagem. Por fim, em terceiro e último lugar que eu queria trazer é que consideremos para as dores e agonias de Cristo Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que nós o adoremos por ter enfrentado tamanho juízo, tamanha condenação em nosso lugar. Nos comovamos com seus sofrimentos e nos apeguemos de todo o nosso coração à sua obra redentora. Corramos para aquele que é a fonte da água viva, que pode nos purificar de todo o nosso pecado e nos apresentar santos, puros, sem mácula, diante do Deus Criador. Aí sim, estaremos em paz finalmente com esse Deus e não haverá mais razão para temer, não haverá mais motivos para tentarmos fugir, não haverá mais nada para temer. E essa é a mensagem que eu gostaria de trazer essa noite, para que a gente reflita sobre ela, sobre esse texto tão precioso, e consideremos se de fato nós temos agido como Jeremias, em arrependimento, em submissão à vontade do Senhor, ou se nós temos sido como os príncipes de Judá, que tentam fugir a todo custo, a seu próprio modo, achando que vão conseguir escapar, mas não conseguirão. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos pelo seu Santo Espírito, para que nos dê um coração aberto para a sua mensagem, Senhor. Para que nos dê um coração que não se rebela contra ti. Um coração sujeito à sua vontade. Humilde. Que não pensa que nossa força, riqueza ou qualquer coisa que tenhamos possa nos dar a salvação, porque ela provém somente do Cordeiro. Nós não temos qualquer armas, qualquer ferramentas capazes de lutar contra ti. Tu és um Deus absolutamente poderoso, temível, e que não inocentará
o culpado. Todos os pecados serão julgados, sejam em Cristo ou sejam em nós mesmos. Clamamos, então, nessa noite por misericórdia. Clamamos para que não tenhamos o mesmo destino de Zedequias e daqueles príncipes. Clamamos para que o Senhor nos dê um coração arrependido, nos dê um coração amável, temente a Ti, que ama as Tuas Escrituras, Senhor, que deseja andar contigo em todos os momentos, Senhor, que confia em Ti, que não confia em si mesmo, mas que o ama de todo o coração e o adore com sinceridade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Somos completos ignorantes, somos pecadores terríveis, merecemos a justiça eterna, merecemos a condenação, mas sabemos que há salvação, sabemos que em Cristo nós podemos ter esperança, sabemos que o Senhor não rejeita nenhum que a Ti se achega com um coração humilde. Clamamos para que o Senhor nos dê um coração assim, ó Deus, porque nosso coração natural é perverso, obstinado no pecado, odeia a Ti, Senhor, odeia os Seus santos. Clamamos, Senhor, para que Tu mude o nosso coração, que o Seu Santo Espírito nos ilumine, para que não rejeitemos a oferta do Evangelho nessa noite, para que não seja tarde demais, que não chegue o dia em que as luzes serão apagadas e nós pereceremos por toda a eternidade. Que o Senhor nos dê um coração de arrependimento enquanto ainda há tempo, para que não seja tarde demais. É isso que nós oramos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.